Agora vamos aos exercícios. Eu quero saber qual é o valor de venda da Anabela no mês de setembro. Neste caso, eu quero retornar uma única célula, que é o valor de venda. Então, eu vou escolher a célula B3 como a célula de referência. Então, Ctrl Enter para ficar aqui na mesma linha. Isto significa que o argumento referência irá retornar apenas uma linha e uma coluna. Agora, vou procurar pela Anabela na lista de vendedores. Irei iniciar a contagem de linha a partir da célula seguinte ao da célula de referência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9. Encontrei a linha 9, que é a linha onde está a Anabela. Esse é o número da linha do valor procurado pelo argumento linhas. Então, eu digito 9 no argumento linhas. Agora, vou procurar pelo mês de setembro no cabeçalho dos meses. Irei iniciar a contagem de coluna a partir da célula seguinte ao da referência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encontrei a coluna 9, que é a coluna onde está o mês de setembro. Este é o número da coluna, onde iremos retornar a resposta da pesquisa realizada aqui no argumento linhas. Tá aqui. Então, digito 9 no argumento colunas. Então, Ctrl Enter para ficar aqui na mesma célula. O encontro, a intersecção da linha do argumento linhas com a coluna do argumento colunas retorna o valor de uma única célula, que é o valor de venda no mês de setembro da Anabela. Então, está aqui, 13.571. Podemos ver nesta célula que foi retornado apenas uma linha e uma coluna. E aqui, o valor de venda no mês de setembro da Anabela. O argumento altura e largura são omitidos. Então, eu digitei não aqui. Aqui mostra como fica a fórmula sem os argumentos altura e largura. No segundo quadro, temos os argumentos altura e largura, tá aqui, substituindo o argumento referência quanto ao retorno de células. Ou seja, o argumento referência passa a ter apenas uma célula que servirá como ponto de partida para iniciar a contagem de linha do argumento linhas e do argumento colunas, indicando as suas posições em relação ao argumento referência. Agora, vou fazer o mesmo processo, só que desta vez neste campo, digitando os mesmos dados. Logo em seguida, irei combinar a função desloc com a função corresp. Então, vamos lá. Vou apagar aqui e vamos iniciar. Então, sinal de igual, desloc, dou um tab para abrir o parênteses e a fórmula. Agora, eu vou indicar a referência. A referência vai ser a célula B3. Então, eu seleciono a célula B3, digito ponto e vírgula, vou para o próximo argumento, que é linhas. Aqui, nós iremos procurar pelo nome da Anabela aqui na relação de vendedores. Então, inicio a contagem a partir da célula seguinte ao da célula de referência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A Anabela está na posição 9. Ela está a uma distância de 9 linhas em relação à célula de referência. Digito 9. Dou ponto e vírgula para ir para o próximo argumento. Agora, eu preciso indicar qual a coluna que vai retornar o valor de venda do mês de setembro da Anabela. Então, eu vou procurar aqui pelo mês de setembro. Então, inicio a contagem a partir da célula seguinte ao da célula de referência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a coluna é a coluna 9. O mês de setembro está a 9 linhas de distância do argumento referência. Fecho parênteses para encerrar a fórmula, dou um Ctrl Enter para ficar aqui na mesma célula. Pronto, voltou 13.571. Eu fiz exatamente isso aqui, omiti
os argumentos altura e largura. Aqui mostra como fica a fórmula utilizando altura e largura. Então, como está retornando uma linha e uma coluna, então, o número de linhas é uma linha para altura e uma coluna para o argumento largura. Agora, eu vou combinar a função corresp, tanto aqui no argumento linhas, como no argumento colunas, para que a gente possa fazer a pesquisa de forma dinâmica. Então, vamos iniciar aqui no argumento linhas. Então, dou o sinal de igual, corresp, dou um tab para abrir a fórmula, abre parênteses e abre a fórmula. Qual é o valor procurado? Eu quero procurar pela Anabela. Então, pressionei aqui este campo, digito ponto e vírgula para ir para o próximo argumento, o que é a matriz procurada. É a matriz onde está a relação do nome de todos os vendedores. Então, eu marco, seleciono toda a coluna, digito ponto e vírgula e vou querer correspondência exata, ou seja, eu quero que ele encontre exatamente o nome da Anabela. Então, digito 0, fecho parênteses, dou Ctrl Enter para ficar na mesma célula. Então, ele encontrou a linha 9, a posição 9 nesta relação de vendedores. Aqui em cima, a gente mostra como ficou a fórmula. Agora, substituindo este número pela função corresp. Agora, eu vou copiar esta fórmula aqui dentro. Então, eu vou pressionar F2, copio a função corresp sem o sinal de igual, dou um Ctrl C, pressiono Escape para sair. Agora venho aqui para este campo, pressiono F2, clico em qualquer parte aqui da fórmula, vou no argumento lins para marcar o argumento, aqui está 9, eu vou substituir por esta função corresp. Dou um Ctrl V, dou um Ctrl Enter. Agora, esta fórmula aqui está igual a esta. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o argumento colunas. Vou substituir esse número fixo pela função corresp, que vai deixar a pesquisa dinâmica. Então, digito igual, digito corresp, dou um tab para abrir o parênteses e a fórmula. Qual é o valor procurado? Mês de setembro. Digito ponto e vírgula. Agora, qual é a matriz procurada? É esta aqui. Então, eu vou marcar todos os meses. Digito ponto e vírgula e digito 0 para ter correspondência exata. Fecho parênteses, dou Ctrl Enter para ficar na mesma célula. Ele retornou 9, que é exatamente o número da coluna do mês de setembro. E aqui em cima você vê que este número foi substituído pelo corresp. Aqui aparece 9 porque é o valor que a função irá retornar, como é o mesmo caso aqui do argumento linhas. Agora eu vou copiar esta fórmula aqui nessa outra fórmula. Então eu dou um F2, vou copiar a função corresp sem um sinal de igual, dou um Ctrl C, pressiono Escape, venho para cá, pressiono F2, marco qualquer parte aqui da função, deslog, vou em colunas, aqui está marcado o número da coluna, que vai ser substituído agora pela função corresp. Dou um Ctrl V, dou um Ctrl Enter. Pronto, então, o que está aqui ó, está exatamente igual a esse aqui. E agora está automatizado. Então, se eu quiser outro mês, julho. Então, ó, ele foi para julho, aqui está julho, né? Eu vou retornar lá para o mês de setembro. Então, vamos lá, outubro, tá aqui, ó. Então, ele agora está fazendo de forma automática. E aqui também vai alterando da mesma forma. Então, mês de setembro, deixar no mês de setembro.